está aqui juntamente com os irmãos. Quero louvar o Senhor pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Raimundo, a sua esposa, a pastora Lia. Louvar o Senhor pela vida do pastor Antônio, também esse homem de Deus, um amigo, né? A sua esposa, irmã Joana, também estiveram pastor ali na Grande e exalaram o perfume de Cristo ali naquele lugar. Saíram e ainda deixaram a essência ali, né? Deus continue abençoando. Crente é assim mesmo, né, irmão? Louvar o Senhor pela vida dos pastores, pela vida do cantor Bruno. Deus abençoe, feliz e rebelo. E louvar o Senhor pela vida da minha esposa, que sempre nos acompanha, meu filho, a Lília também, que veio comigo nessa noite. Deus abençoe. E pela vida de cada um. Deus abençoe a irmã Jace, né? Fizemos um contato. E os jovens também, cada um, jovens da Lajinha, né? Nós já conhecemos alguns. E a todos os irmãos que estão aqui. Não vou citar nome, mas tem muitos amigos aí, muitas amigas abençoadas. E Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 27, versículo 1, que achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim o texto sagrado: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele ou para ela: é tempo. Não, diga mais forte, você me ouve. Diga assim: é tempo de conquistar as promessas de Deus. Amém? Tome seu assento, glorificando ao Senhor. O texto que nós lemos aqui nessa noite, no livro de Números, capítulo 27, vai trazer uma história incrível das filhas de Zelofeade, ou das filhas da herança. Mas o capítulo anterior, o capítulo de número 26, ele vai anteceder a história, e nós vamos entender melhor o contexto dessa história. Antes de Moisés ser tomado pelo Senhor, ser levado por Deus, o Senhor ordenou a ele para que a terra de Canaã ela fosse repartida entre os cabeças, entre os pais de família das casas de Israel. E agora Moisés ele começa a repartir a terra por cada cabeça. Mas quando chega a vez de Zelofeade, essa terra ela não é dada à descendência de Zelofeade. Por quê? Porque Zelofeade morreu antes que os filhos de Israel chegassem a adentrar a terra da herança, a terra de Canaã. Antes que eles chegassem à entrada da terra, Zelofeade morreu. E Zelofeade não deixou nenhum filho do sexo masculino, pelo contrário,
ele deixou 5 moças, crentes por sinal, como filhas ali. Mas, segundo a lei mosaica, mulher nesse contexto bíblico aqui, ela não tinha direito à herança. Somente o filho, o homem do sexo masculino, ele poderia herdar a herança do seu pai. Então nós temos um problema. Por quê? Porque ele só deixou 5 moças, e essas moças agora não têm direito à herança. Nós estamos falando de 5 moças crentes, ok? Elas eram servas do Deus vivo, adoradoras, meninas que o próprio nome delas já trazia uma característica de quem eram elas. A primeira, Macla, significa confiança. A segunda, Noa, aquela que não se detém. A terceira, Olga, que significa equilíbrio. A quarta, Milca, que quer dizer autoridade. E a quinta, Tirza, que significa prazer de Deus. Nós estamos falando de moças que elas não fazem parte da primeira geração que saíram do Egito. Elas nasceram no deserto. E se elas nasceram no deserto, elas já nasceram ouvindo falar desta terra. Elas cresceram, pastor, ouvindo falar de uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, e que elas estão caminhando em direção a esta terra. Elas sonham com esta terra. Elas estão debaixo da nuvem, da coluna de Deus. Elas estão vivenciando os sinais, as maravilhas que Deus tem operado no deserto. Mas quando elas chegam próximo à terra prometida, elas sofrem uma perca. O seu pai morre antes deles adentrarem em Canaã. Então agora elas estão de luto, elas estão sofrendo a dor do luto. E mesmo sofrendo a dor do luto, quando a terra vai ser repartida, alguém chega para elas e diz assim: olha, vocês não têm direito à terra de Canaã, porque o vosso pai está morto, e ele não deixou filho homem, e vocês são mulheres, não têm direito a herdar a terra prometida. Então, além da dor do luto, elas agora estão vivendo um momento de frustração, porque elas cresceram, elas nasceram no deserto, elas passaram a vida inteira caminhando em busca de uma promessa, de uma terra prometida. E quando elas chegam em frente a essa terra, enquanto elas avistam essa terra, alguém chega para elas e diz assim: vocês não poderão herdar esta terra. Imagina a frustração dessas meninas, imagina a dor que elas estão enfrentando. Mas a Bíblia diz que elas entraram em comum acordo, elas se levantaram e elas foram até a tenda da congregação reivindicar a terra que era delas por direito. Não, você não entendeu. Elas estão sofrendo a dor do luto, elas estão decepcionadas, elas estão frustradas, mas isso não impediu delas se levantarem, se posicionarem e disserem: vamos revogar a terra que é nossa por direito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Essa dor não vai te paralisar. Esse luto que você está vivendo não vai paralisar você. Não, não vai. Já foi cantado aqui nesta noite que essa frustração, que essa decepção que você está vivendo não vai paralisar você. Por quê? Porque é tempo de nós se levantar e conquistar as promessas de Deus. Aleluia! Você pode estar chorando, sofrendo, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas Deus está dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer em ti.
mulher não tinha direito à herança. Mulher nem sequer podia revogar alguma coisa naquela época. Nós estamos falando de um período machista, nós estamos falando de um período onde a mulher, ela precisava ficar calada. Mas elas se levantaram e foram. E talvez alguém poderia olhar, pastor, e dizer assim: que perca de tempo, estão perdendo tempo, vão fazer o que lá? Afinal vocês não têm direito algum na terra, na lei já está escrito, não tem jeito. Mas mesmo assim elas iam rompendo até chegar à tenda da congregação. E tem hora que nós temos que agir assim. Alguém está olhando para nós e dizendo: não tem como, não tem jeito, não dá, não pode, aleluia. Mas eu vim aqui como profeta de Deus, profetizar para esta igreja nesta noite e dizer que o ano de 2022 ainda não acabou. E sabe como é que você vai romper este ano? Rompendo, avançando, crescendo. Alguém está dizendo: não pode, você rompendo. Alguém está dizendo: não tem como, e você rompendo. Alguém está dizendo: ele não vai chegar, e você continua marchando, continua rompendo e dizendo: eu sei onde eu estou indo e aonde eu vou chegar. É ano de você romper, aleluia. Eu não sei qual é o impedimento que o inimigo está colocando na tua vida, mas Deus está dizendo: é ano de você romper. Elas chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, viemos aqui reivindicar a terra que é nossa por direito, porque o nosso pai morreu, ele não deixou filho homem, mas nós estamos aqui para reivindicar a terra do nosso pai. Não é justo nós perdermos a herança, porque o nosso pai, ele não morreu entre a congregação de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado. O que é que elas estão dizendo? O que elas estão dizendo é que Moisés não estava, é que Zelofeade, não estava entre os da congregação de Corá, que se rebelaram contra Moisés e contra o Senhor. Quando elas dizem que o seu pai morreu no seu próprio pecado, elas estão dizendo que quando os espias foram espiar a terra de Canaã, que eles trouxeram a má notícia, ele acreditou na má notícia que os 10 espias trouxeram, e ele morreu na sua própria incredulidade, porque a Bíblia diz que somente Josué e Caleb trouxeram uma boa fama, uma boa notícia da terra, e a maioria dos filhos de Israel, daquela geração que saiu, eles preferiram acreditar na palavra negativa dos espias do que acreditar na promessa do Senhor. Então ele morreu no seu próprio pecado, mas o texto vai dizer que Moisés vai apresentar a causa delas ao Senhor. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque Moisés já sabia que na lei estava escrito que mulher não podia herdar, mas quando as filhas de Zelofeade trazem a causa delas até Moisés como uma boa liderança, o texto vai dizer que Moisés vai apresentar a causa delas ao Senhor em oração. E existe algo impossível para quem ora, irmão? É claro que não existe, mas já estava escrito na lei. Mas até mesmo Deus, ele muda decreto através da oração do crente, aleluia. O profeta chegou para Ezequias e disse assim: olha, aqui não é profecia da carne, não. Deus manda te dizer: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Mas a Bíblia diz que ao invés dele postar nas redes sociais, hashtag estou triste,
Moisés vai apresentar a causa delas ao Senhor. Se eles tentavam, isso é muito fundo. Enquanto Moisés está orando, a Bíblia diz que elas ficam na porta da tenda da congregação. Você sabe o que é que ficar na porta? Ficar na porta significa posição de espera, de vigilância. Você não já colocou na mão de Deus? Deus está dizendo, fica na porta, fica esperando. Por quê? Porque quem ora tem resposta. Elas ficaram na porta esperando a resposta de Moisés. E enquanto Moisés ora ao Senhor, olha a resposta de Deus para Moisés. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, é justo o que as filhas de Zelofeade estão dizendo. Olha Deus, olha Deus, olha Deus. Moisés, é justo o que essas moças estão reivindicando. Dá a terra para elas, Moisés. Deus nunca vai injustiçar alguém. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus nunca vai ser injusto com alguém. Não, você não está entendendo, pastor, mas eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo caluniado, eu estou passando por isso, e parece que Deus não está vendo, e parece que Deus não está ouvindo. Eu tenho uma palavra para liberar para você nessa noite. E qual é, pastor? Se a justiça da terra ela falhou com você, fica tranquilo. Por quê? Porque a de Deus não falha. A de Deus falha. É muito. Eu já estou sentindo Jesus aqui na casa. Moisés, é justo o que elas estão pedindo, Moisés. Ó, dá a terra para elas. Oi, Senhor, dá a terra para elas. Mas, Senhor, na lei não está escrito que mulher não pode herdar. Moisés, dá a terra para elas. Mas, Senhor, o que é que eu vou dizer ao povo se na lei já está escrito, Senhor meu amor, que mulher não pode herdar? Aleluia! Sabe o que é que Deus está nos ensinando através dessa palavra? Sempre tem um jeito de acreditar. Não, você não entendeu. Na lei estava escrito que mulher não tinha direito à herança, mas elas disseram: vamos reivindicar o que é nosso por direito. Aí Deus olhou e disse assim: dá a terra
crê? Ou você já perdeu a esperança? Estou todo arrepiado. Jesus está mandando dizer: eu vou falar. Você acredita ainda? Ou você abriu a boca e disse: eu vou parar de orar por essa causa? Eu estou todo arrepiado, pastor. Jesus está dizendo: não pare de orar, não. Não pare de orar, não, porque tem jeito. Eu vou dar um jeito. Que a gente perde a esperança e diz: eu vou parar de orar por ele. Jesus está dizendo: sempre tem um jeito. Moisés, dá a terra para elas. E Moisés dá. Só que o Senhor diz assim: ó, Moisés, fala, Senhor, escreve aí. O que, Senhor? Escreve aí, ó. E Deus vai ditando para ele. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Depois você lê em casa. Quando o pai de família morrer, que ele não tiver filho, homem, a herança vai ser passada para sua filha. Se ele não tiver filha, a herança será passada para o seu irmão. Se ele não tiver irmão, a herança será passada para o parente mais próximo, aquele que lhe for mais chegado. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, ninguém vai ficar sem herança. Acabou. Escreve aí, Moisés, escreve. Aí eu te pergunto, irmão, Deus está modificando a lei. Isso aqui não tem no YouTube. Deus está modificando a lei. E aí eu te pergunto: Deus errou quando escreveu a lei, sim ou não? Deus errou, sim ou não? Deus nunca erra. E por que Deus está modificando a lei? Porque quando uma mulher de Deus ela chega é assim: como, pastor? Aquilo que já era bom fica ainda melhor. Se eu fosse mulher, eu tinha dado glória a Deus. Porque quando uma mulher de Deus ela entra na guerra, ela entra no negócio, aquilo que já era bom fica ainda melhor. Pastor, fala mais claro para eu entender. Deus está dizendo: você veio para melhorar o que já era bom. Pastor, não estou entendendo. Vamos para o Gênesis, capítulo 1. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, e viu Deus que era. Deus fez os animais, as plantas, e viu Deus que era. Deus fez as águas do firmamento, separou, e viu Deus que era. Deus fez o varão, e viu Deus que era. Aí Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Aí o Senhor fez quem? E viu Deus que era. Não. E viu Deus que era muito bom. Deus fez o sol, a lua, já era bom. Deus fez as plantas, os animais, já era bom. Deus fez o homem, já era bom. Deus não errou em nada. Tudo já estava. Aí Deus vai lá e diz assim: eu vou melhorar a obra da criação. O que tu vai fazer, Senhor? Eu vou fazer a mulher. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque que Deus ele te criou? Você está entendendo? Já tem moça ali, eu estou entendendo, Senhor. É isso mesmo. Deus está dizendo: você foi criada para melhorar o que já era bom. Aleluia, glória. Você precisa ocupar seu espaço e a sua posição. Por quê? Porque Deus levantou as mulheres para melhorar o que já era bom. Quer ver uma coisa? O que seria dessa igreja se não fosse a pastora Lia? Claro que o pastor Raimundo é uma bênção, mas se não fosse a pastora Lia, essa igreja não seria da mesma forma. O que seria dos varões se não fosse as varoas? O que seria dessa igreja se não fosse as mulheres aqui hoje? É por isso que Deus tem levantado mulher na igreja, mulher no ministério, mulher na delegacia, mulher na política, mulher no caminhão, mulher na rua. Todo lugar que você olha tem mulher hoje, porque Deus está dizendo: eu vou
depois que eu conheci essa mulher. É verdade. Quando a gente conhece uma varoa de Deus, ela melhora a nossa vida. Pastor, eu casei e a minha vida ficou pior. Então não era mulher de Deus. Tu casou com uma tribulada. Agora vai orar para Jesus converter ela. Por quê? Porque uma mulher de Deus, ela melhora a nossa vida. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai escolher. Para que a gente venha escolher uma mulher de Deus. Porque ela vai melhorar o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa vida. A gente vai ficar até mais econômico. Cara, gasta com os amigos, faz churrasco, mas quando casa ela diz: segura o bolso. As mulheres vieram para melhorar o que já era bom, e você precisa entender isso. Deus não te colocou aqui para você piorar a igreja, não. Tem gente que entra no grupo e ela acaba com o departamento. Deus está dizendo: não, eu levantei você para melhorar o que já era bom. Agora, se você, só quem congrega nessa igreja, os irmãos não valem, as irmãs gritam, só quem congrega nessa igreja que é mulher, olhe para o pastor e diga assim para ele: diga, pastor, pode contar comigo, porque eu vim para melhorar o negócio. Diga, vai melhorar, porque Deus me colocou aqui, vai para melhorar essa igreja. Moisés, dá a terra para elas. E Moisés deu a terra para elas. Se você perceber, quando a lei está sendo escrita, a guerra daquelas mulheres, a luta e a perseverança delas, abençoaram outras mulheres. Porque até as filhas de Zelofeade, a mulher não herdava. Depois das filhas de Zelofeade, toda mulher passa a herdar. Você está entendendo? Que a sua vida, as suas guerras, os seus propósitos, as suas lutas vão melhorar a vida de outras pessoas também. Você nem está percebendo, mas aquilo que você está fazendo hoje no reino de Deus vai melhorar outras vidas e vai abençoar outras gerações também. Elas conquistaram a promessa. Deus disse: dá a terra para elas. E elas alcançaram Canaã. A terra é nossa. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 36, o mesmo livro. Números, capítulo 36. Para a gente começar a encerrar. Números, capítulo 36, o versículo de número 6, o mesmo livro. Nós sabemos que toda honra, ela vem acompanhada de responsabilidades. E no reino de Deus não é diferente. É bom ser pastor, é maravilhoso. É bom ser pregador do evangelho, viajar, é ótimo. É bom ser cantor, maravilhoso, né, mano? A gente posta foto, a gente passeia. Mas vai lá nos bastidores. Toda honra vem acompanhada de responsabilidades. As pessoas não veem as nossas lágrimas, apenas o nosso momento de glória. Números 36, do versículo 6, que achou de aleluia? Aleluia. Está escrito assim, ó: isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. É Deus que está falando. Moisés, diga às filhas de Zelofeade que a terra é delas, a herança é delas, a promessa está nas mãos delas. Mas tem uma coisa: diga para elas que elas poderão casar com quem elas quiserem, contanto que sejam com homens da mesma tribo do seu. Pegou, o varão pegou. Só você que é jovem, que é solteiro e solteira, olha para quem está do seu lado. Você que é jovem, diga assim: tem que ser da mesma tribo.
Diga assim: tem que falar a mesma língua, tem que servir ao mesmo Deus. É o que Deus está dizendo para elas. Diga para elas que elas poderão casar com o varão que elas quiserem. Elas têm direito de escolher, contanto que sejam da mesma tribo do seu pai. Não pode ser de tribo diferente, tem que ser da mesma tribo, tem que falar a mesma língua, tem que servir o mesmo Deus e tem que ter os mesmos costumes também. Pastor, você veio pregar doutrina? Não, eu vim pregar a Bíblia. Agora eu vou te explicar. Por que elas não poderiam casar com homens de outras tribos? Porque elas estão tomando posse de uma herança, ok? E se elas casassem com homens de outras tribos, a herança que era delas automaticamente passaria para quem? Para outra tribo, porque iria pertencer ao marido. Pastor, eu estou entendendo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Diga para elas que elas poderão casar com quem elas quiserem, contanto que sejam homens da mesma tribo. Por quê? Porque senão elas vão perder a herança. Jovens, e vocês sabem qual é a nossa maior guerra? Quem tem promessa de Deus aqui dos jovens? Levanta a mão. Quem tem promessa? Todo mundo tem. Sabe qual é a nossa maior guerra? Não é conquistar a promessa, porque tem gente que conquista até fácil, tem gente que é mais difícil, mas tem gente que conquista fácil. Sabe qual é a nossa maior guerra? É não perder aquilo que já conquistou. Por quê? Porque você chegar é maravilhoso, o difícil é você permanecer onde você chegou. É por isso que tem gente perdendo fácil demais, porque não entendeu esse mistério ainda, que é uma guerra para não perder o que já conquistou. Aí chega lá em cima, luta, peleja, tira a espada, mas quando chega não valoriza, perde tudo por questão de minutos, pastor. Em questão de segundos ele perde tudo, ele deixa de ser herdeiro para ser mandarinho. E Deus está dizendo: se você está lutando para conquistar a promessa, depois de conquistar, entenda uma coisa, qual pastor? A sua guerra vai dobrar. Por quê? Porque depois de conquistar a promessa, Satanás vai investir de todos os lados para tirar da tua mão o que você já conquistou. Mas Deus está dizendo: segura a espada, vai para a guerra, porque você não pode perder essa promessa. Deus está dizendo através da sua palavra: guarda o que tens, segura, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás está ao nosso derredor, ungindo como leão, querendo roubar a nossa promessa. Mas Deus está dizendo: segura, dobra a vigilância, porque você não pode perder. Você não pode perder. Ó, a gente sabe que Canaã, ela tipifica o quê? O céu. A Canaã celestial. E melhor do que a Canaã terrena, que essas mulheres lutaram, é a Canaã celestial. Quando Deus diz assim, diga para elas que toda vem acompanhada de responsabilidade, de renúncia e de sacrifício, elas não poderão fazer isso aqui para não perder a herança. Elas disseram: nós topamos, nós estamos dispostos a obedecer para não perder o que é nosso por direito. E você não pode perder o céu por nada, de jeito nenhum. Você não pode perder Canaã por nada. Eu vim aqui pregar para esta igreja nessa noite, dizer que Canaã já é sua. Não foi pouco glória para quem é herdeiro de uma terra tão linda como essa. Eu vim dizer nessa noite que Canaã já é nossa, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. É o que Paulo escreveu: a herança já é nossa por direito, varão. Agora Satanás está lutando de todas as formas para a gente perder o céu. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para dizer: você não
Você não pode perder o céu por nada. Entra na guerra, entra na peleja, porque depois de conquistar o que a gente já conquistou, nós já chegamos até aqui. A gente não pode perder o céu agora. Tem gente perdendo o céu por causa de amizade boba, por causa de besteira, por causa de rede social. Não. A gente não pode perder o céu. A câmera é nossa. Elas disseram: nós estamos dispostas a sacrificar